Não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. Por acreditarmos nesse pensamento de Santo Agostinho, apresentamos Paróquia São João Batista, 100 anos de história. A Igreja Matriz São João Batista é, sem dúvida, um dos mais belos templos religiosos do Espírito Santo. E a sua história centenária teve início lá no século XX, com a chegada dos primeiros desbravadores do solo muquiense, todos de origem católica. Pois é, então a nossa história, tanto de Muqui como da paróquia São João Batista, elas nascem juntas, vão crescendo juntas, à proporção que o município, que o povoado começa a se desenvolver, a paróquia, aquilo que será a paróquia um dia, né, também começa. Uma pequena capela, aquela capela vai crescer e vai englobar menor, até que a nossa matriz toma conta de todo o espaço. E o povo do município e o povo de Deus são a mesma coisa. Essa primeira capela foi construída em 1902, no alto de uma colina, num terreno doado por João Pedro Vieira Machado. Essa capela, abençoada pelo então bispo do Espírito Santo, Dom João Neri, recebeu São João Batista como padroeiro, graças à devoção de João Corumbá, o primeiro morador do município de Muqui. No início, quando essa primeira capela surgiu, ela não se tornou de cara, né, uma paróquia. Ela fazia parte da paróquia de São Pedro Itabapoana. Missa aqui era um acontecimento, não tinha uma regularidade. Nessa época, os fiéis se reuniam na capela para fazer suas orações, rezar o terço e a ladainha Nossa Senhora. E como foi dito pela historiadora Leandra, as missas aqui só aconteciam uma vez ao mês, com a vinda de padres, ou de São Pedro do Itabapoana, ou de Cachoeiro de Itapimirim, que davam assistência religiosa ao povo. Com o aumento da população, essa primeira capela tornou-se pequena. Surgiu então a necessidade da construção de uma nova capela, que teve início em 1915 e foi concluída em 1917. Em 25 de janeiro de 1924, essa segunda capela foi decretada Paróquia de São João Batista pelo terceiro bispo do Espírito Santo, Dom Benedito Alves de Souza, sendo desmembrada da paróquia de São Pedro do Itabapoana no dia 2 de fevereiro de 1924. No dia 29 de janeiro do ano seguinte, o padre José Bernardino dos Santos Silva assumiu a paróquia como primeiro vigário, e os fiéis procuraram construir uma casa paroquial. Tendo um padre na cidade, a religião se desenvolveu, e a segunda igreja passou a não comportar mais os fiéis. Dessa forma, iniciou-se a construção da terceira igreja, a atual. A obra começou em 19 de agosto de 1936 e terminou em 1961, após 25 anos. Em 27 de agosto de 1961, foi realizada a bênção solene da Matriz São João Batista por Dom Luiz Gonzaga Peluso. É muito interessante, dentro da história das construções das capelas aqui de Muqui e da Matriz, é que elas foram construídas no mesmo lugar. E uma só era totalmente demolida quando a outra já estava com as paredes levantadas, né? Então, primeiro foi a capelinha, depois ela se tornou pequena, veio uma igreja maior, até que chegou na nossa matriz, que abraçou a anterior e sempre no mesmo lugar, crescendo de dentro para fora, fisicamente, né? Isso é uma curiosidade aqui da nossa matriz de São João Batista de Muqui.
Esta verdadeira obra de arte foi idealizada pelo engenheiro russo Valdemiro Bogdanov e construída pelo muquiense Américo Maier. Porém, tudo isso só foi possível acontecer graças aos moradores de Muki, que doaram itens de extremo valor e importância, como, por exemplo, a cruz, o sino, o relógio, as portas e os belíssimos vitrais. É muito interessante a gente notar a participação mesmo das famílias, tudo que foi acontecendo, né? Os vitrais da nossa matriz trazem tantos registros de família tal, e ali são representadas, lógico que existem outras tantas e tudo, mas ficou um registro, né, das pessoas que tiveram uma participação talvez maior. Essa matriz que é tão bem vista, tão apreciada por todo mundo que vem aqui, é um orgulho para Muki, para o município de Muki. A paróquia é de uma importância tão grande que a principal festa da cidade é a festa do padroeiro São João Batista, marcada pela missa e procissão com o padroeiro, quermesse, quadrilhas, desfile cívico-escolar e o tradicional leilão de gado. Sete anos após o surgimento da paróquia São João Batista, chegam a Muki os frades agostinianos recoletos, ordem que conduz esta igreja desde 24 de agosto de 1931. Em 1924, nasce então a paróquia São João Batista de Muki. Inclusive a gente completou, né, o centenário esse ano, em fevereiro, desse belo templo, né, que é a nossa matriz, e também da nossa paróquia viva, com o povo de Muki. E boa parte desse período com os agostinianos em Muki. Grande parte, né, desse período, o que também estreita os nossos laços com essa ordem religiosa. A presença dos agostinianos recoletos em Muki deixou um rastro enorme, não somente no âmbito religioso, mas também nas questões sociais e até mesmo na área da educação, conforme nos conta o frei Didier Esperidião Neto, um dos frutos dessa paróquia. Neste ano de 2024, a Ordem dos Agostinianos Recoletos está completando 125 anos de presença em terras brasileiras. A paróquia de Muki recentemente comemora os seus 100 anos de existência. Num período histórico, remonta-se que um pouco antes de 1900 se tinha ali a primeira comunidade nascente de buscar uma capelinha, e nós temos essa pequena capela pronta então no ano de 1902. Com a chegada dos agostinianos recoletos, e talvez a presença marcante, mais admirada dos frades é a pessoa do frei Pedro Domingos Escara, que transforma essa pequena capelinha nessa construção, nessa evolução, numa imponente igreja que nós temos hoje em Muki, que é a paróquia São João Batista. Nesta igreja, com a comunidade dos agostinianos recoletos, com o carisma agostiniano, e Muki é impregnado desse carisma. Nós temos desde a igreja com os santos, a imagem de Santo Agostinho colocada à frente da igreja, o altar-mor com Nossa Senhora da Consolação e Correia, com o próprio Santo Agostinho e no meio ali, é claro, o patrono, São João Batista. E nós temos então Santa Rita, quadros pintados, a igreja de fato imponente com as suas imagens, com seus altares, com seu altar-mor. E o Frei Pedro, ele levou também adiante grandes projetos, grandes sonhos vividos junto, de mãos dadas com o povo de Muki. Temos lá o asilo, que não utiliza mais o nome hoje de asilo, mas chamado ali a princípio de Nossa Senhora da Consolação e Correia. E muitos outros trabalhos realizados por ele, que foi ali impregnando cada vez mais o carisma, o desejo e a vivência dessa busca de Cristo dentro do pensamento de Santo Agostinho. Nós temos vários períodos históricos, várias situações vivenciadas em Muki, uma delas o colégio. O colégio ele passa a ser administrado pelos agostinianos recoletos, se não me engano, em 1953 até 1960. E dentro dessa presença agostiniana também, na parte educativa, nós forjamos ali, formamos educação de mente e coração. Claro que a educação ali já vinha sendo de excelência e ela continua
continua sendo de excelência na era agostiniana, e também com a vivência cristã dentro do colégio, passando a ser um colégio, então, religioso, colégio com o nome de Colégio Santo Agostinho. E ali foram feitas algumas adaptações. O Salão Nobre foi adequado para ser uma capela chamada de Santa Rita de Cássia. Depois a casa onde os padres moraram, onde os freis moraram, ao lado da capela hoje chamada São José. E nós temos dentro, nessa vivência de Muquia, então, essa presença carismática dos agostinianos recoletos, que, como disse, está impregnada na cidade e permanecerá, para sempre. Como disse o Frei Didier, o carisma agostiniano está impregnado na cidade de Muqui. E a Igreja Matriz retrata bastante isso. Então vamos aproveitar para conhecer a igreja por dentro? Bem aqui na entrada temos esse paravento de jacarandá maravilhoso que retrata São João Batista batizando Jesus. Aqui na lateral esquerda, nós temos o confessionário e essa sala onde antigamente ficava a pia batismal. Aqui na lateral direita, nós temos essa escada que dá acesso ao coro e também ao sino. Na parte superior, temos os famosos vitrais com santos de devoção agostiniana, que trazem tanta beleza a essa igreja, especialmente quando batem os raios de sol. Aqui nos corredores laterais, nós temos estes altares, são 2 de cada lado. Neles também estão os santos de devoção agostiniana, como, por exemplo, Santa Rita de Cássia, tão querida pelos paroquianos. Todo mês, no dia 22, acontece missa aqui na Matriz em honra a ela e bênção das rosas. E no dia 22 de maio, dia de seu martírio, após a missa, acontece o tradicional chá de Santa Rita no salão paroquial. Aqui na frente, em cada lateral, temos estes coretos, de onde já foram feitos vários sermões antigamente. Bem aqui, de frente para o povo, nós temos os altares em honra ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora das Graças. Chegamos, enfim, ao altar-mor, feito em mármore de Carrara e bronze dourado, que traz tanta beleza. Aqui nós temos a mesa da Eucaristia e bem aqui fica o antigo sacrário. E uma curiosidade é que antigamente as missas eram rezadas de frente para ele e em latim. O povo não entendia nada. Posteriormente, as missas passaram a ser rezadas de frente para o povo e em português, e o povo pôde participar muito melhor da sua fé. Aqui, em local de destaque, conforme mencionou o Frei Didier, nós temos ao centro São João Batista, patrono dessa igreja, e de cada lado Nossa Senhora da Consolação e Correia, principal devoção mariana da Ordem dos Agostinianos Recoletos, e Santo Agostinho, grande doutor da igreja. Ao redor do altar e na cúpula, nós temos cenas belíssimas da vida e morte de São João Batista, pintadas pelo pintor italiano Giuseppe Irlandini. À direita, nós temos a sacristia, e à esquerda, a atual Capela do Santíssimo. Ambas foram obras posteriores, com o objetivo de promover melhorias à matriz. E falando em obras, que tal a gente conhecer um pouco os padres que passaram por aqui e as obras que aqui fizeram? Ao longo desse século de história,
Muitos padres passaram por aqui deixando não apenas marcos religiosos e de fé, mas também ajudando a construir, literalmente, o que hoje é a Paróquia São João Batista. Sem dúvidas, o mais lembrado por todos é o saudoso Frei Pedro Domingos Escara, natural da Espanha. Sua chegada aqui na Paróquia São João Batista foi em 1935, onde permaneceu até o seu falecimento, em 11 de junho de 1992. Foram quase 57 anos de amor e doação de sua vida ao povo muquiense, tempo mais que suficiente para deixar uma marca eterna na vida da população, já que tantas pessoas receberam sacramentos através dele. Eu venho de uma família onde meu pai era evangélico e minha mãe católica. Frequentei a igreja evangélica por 7 anos. Entrando no grupo escolar, eu fui para o catecismo. Chegando em casa, eu falei com a minha mãe: mãe, eu quero fazer o catecismo. Ah, minha filha, é seu pai. O papai ouviu e falou assim: seu pai o quê, Cleia? Ela quer fazer o catecismo. Deixa ela fazer, ela escolheu. Me preparei e aos 9 anos eu recebi do Padre Pedro a primeira Eucaristia. E não fica por aí não. Ele também me crismou. E tem mais. Eu tenho 3 irmãos. E todos eles casaram, fomos batizados e casados na Igreja Católica. E quando chegou no dia do meu casamento, meu pai entrando comigo, quando o Padre Pedro viu meu pai mais uma vez, ele falou assim: venci mais uma vez. E desde então, passei a frequentar a Igreja Católica assiduamente. Hoje, sou catequista há 26 anos. No período em que esteve aqui, Padre Pedro realizou inúmeras obras, conforme pontua para nós o Padre Gracione. Sabemos que a paróquia de Muqui tem uma longa história, né? São 100 anos de caminhada. E uma das pessoas que se destacou nesse tempo foi o Padre Pedro, fundador, né, de muitas obras em Muqui. Ajudou na construção da própria Igreja Matriz, na construção do asilo, que hoje é administrado pela paróquia. Várias comunidades foi também fundada por ele. Então, assim, nós temos um carinho muito grande pelo Padre Pedro, por toda a sua história na paróquia São João Batista de Muqui. Além da fundação de várias comunidades rurais, da construção da atual matriz e do abrigo da velhice, Padre Pedro também foi o responsável pela aquisição e reforma da casa paroquial, construção e ampliação do salão paroquial, construção da capela-escola São Vicente de Paulo, construção da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, reforma do altar da Igreja Matriz em estilo bizantino, refeito em mármore de Carrara e bronze dourado, apoio e ajuda na construção do palanque da comunidade, além de grande incentivo a movimentos e pastorais, deixando um verdadeiro legado nas áreas de assistência social e religiosa do município. Para honrar sua esplêndida passagem por Muqui, muitas homenagens foram prestadas ao saudoso Padre Pedro, como, por exemplo, o obelisco na Praça Geraldo Viana, na ocasião do seu jubileu de prata sacerdotal em 1955, o título de cidadão muquiense no mesmo ano, o cruzeiro do bairro São Domingos, que recebeu este nome em homenagem aos 50 anos de sua chegada à cidade, a estátua com suas feições de idoso em 1995 em frente à matriz, escola com o seu nome, assim como o abrigo da velhice, que hoje se chama Lar Frei Pedro, e outras inúmeras manifestações de carinho da população de Muqui. Embora tenha dedicado mais de meio século da sua vida ao trabalho sacerdotal, Padre Pedro não foi o único a realizar grandes feitos por aqui. Tantos outros sacerdotes, mesmo permanecendo menos tempo, também deixaram marcas na história dessa paróquia. Hoje estou como Padre Joaquim, mas fui agostiniano, então trabalhei aqui em Muqui, na paróquia São João Batista, no ano 2000, cheguei no ano 2000 e saí em 2004. Naquele período ali, nós começamos os trabalhos, né, de restauração da igreja, porque estava muito danificado, e junto com o conselho, nós buscamos, né, recurso. Foi feito um projeto de restauração da igreja e o Eli Vicentini, que hoje morando lá em Conceição do Muqui, foi o grande restaurador, né? Depois eu voltei no segundo período, trabalhar aqui na paróquia de Muqui,
onde também fizemos outras obras na igreja, inclusive terminamos aquilo que tinha iniciado em 2003, depois demos continuidade em 2010, mais ou menos, demos continuidade às obras da igreja, fizemos várias coisas, inclusive também foi feito um novo salão paroquial, que só tinha um salão, hoje temos 2 salões. Foi também, no período que eu estava aqui, um marco assim, muito forte de a gente ter trazido os restos mortais para a igreja do Frei Pedro. Frei Pedro, que trabalhou aqui na paróquia São João Batista 56 anos. Então, ele tinha sido sepultado lá no cemitério do Entre Morros, né? E trouxemos seus restos mortais aqui para a igreja. Foi assim, um momento muito gratificante, porque um reconhecimento, porque a igreja, a paróquia São João Batista, foi Pedro que construiu, né? Então ele trabalhou aqui 56 anos. Então os restos mortais dele se encontram lá na igreja. Eu sou o padre Gracione Augusto Alves e morei na paróquia São João Batista de Muqui do ano de 2009 ao ano de 2016. Os 3 primeiros anos eu fui vigário paroquial e os outros 4 anos fui pároco da paróquia, né, administrando pastoralmente e outras questões também a paróquia. Realizamos nesse período de 7 anos um bom trabalho à frente da paróquia, com as pastorais, com as comunidades, né, com as lideranças do município e da paróquia. E entre tantos trabalhos que realizamos, fizemos a reforma do salão paroquial, da casa paroquial, também ajudamos a finalizar a reforma da própria igreja matriz que havia sido começada pelo padre Joaquim, e assim fomos trabalhando nesses 7 anos, com as comunidades, né, animando, fortalecendo as pastorais, os movimentos, realizando as festas das comunidades. Foi um tempo muito bonito, né, de aprendizado, inclusive, porque foi a minha primeira paróquia. Eu saí do seminário no ano de 2008 e 2009 já estava trabalhando em Muqui. Então foi a minha primeira experiência pastoral, onde eu aprendi muito, aprendi a ser padre, posso assim dizer, e ali fizemos toda essa animação pastoral, administrativa, com as nossas comunidades. Recentemente, outra restauração foi feita no interior da Igreja Matriz, por iniciativa do atual pároco, Frei Jonas Gusson, em virtude do centenário da paróquia. Ele também reativou o tradicional relógio e o sino, que estavam há um tempo sem funcionamento, e hoje encantam a cidade com suas badaladas. A vivência da fé e a passagem de tantos religiosos por aqui faz despertar no coração de alguns o desejo de, assim como eles, também servir a Cristo através da vida religiosa, como é o caso do nosso querido diácono permanente Naércio e do seminarista Fernando Mauri. Eu sou o diácono Naércio Henrique, também filho e fruto dessa paróquia que há pouco tempo tem celebrado aí seus 100 anos de história. Uma vocação que surgiu de um caminho feito com os demais irmãos de comunidade. Após um chamado de outro diácono, Bernardino, eu me pus então em formação e vim exercer meu ministério ordenado no dia 20 de março de 2022 para ajudar um pouco mais aí nas pastorais, nas atividades da paróquia. O chamado à vocação, ela é de todos nós, não só dos ordenados, mas de todo leigo. Que bom que hoje nós temos filhos dessa paróquia que exercem esse ministério a serviço da igreja, mas todos nós somos chamados a nos colocarmos também em serviço, estando sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos. Olá, minha gente, eu sou Fernando. Sou natural de Mimoso do Sul, mas cresci, vivi toda a minha vida na cidade de Muqui, tanto vida de estudo como caminhada na igreja, eu vivenciei nessa cidade. E na paróquia São João Batista, eu pude dar os meus primeiros passos na fé, de modo especial na comunidade eclesial de base de Santa Luzia Bom Destino, onde comecei a assumir minhas primeiras responsabilidades
né, como jovem atuante na igreja, como catequista, mais para frente no futuro como ministro da palavra. Aí eu fui aprendendo a caminhar, né, a vivenciar, a ter uma vida de fé, um estilo de vida de fé. Também conheci, muito novo ainda, o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, onde eu pude experienciar Cristo de uma forma diferente, né, de uma maneira mais próxima, mais calorosa, o que agregou também muita coisa boa à minha história e a possibilidade de conhecer que eu poderia dar passos mais ousados na minha vida e buscar entender uma vocação, né, um chamado de Deus em minha vida e minha história. Por isso, no ano de 2016, eu ingressei no Seminário Nossa Senhora Aparecida em Franca, São Paulo, fiz uma caminhada formativa com os agostinianos recoletos, que são os frades que atualmente estão na paróquia, onde eu fui muito feliz, né? Uma formação que agregou muito a minha história, a minha vida, mas também que eu percebi que meu caminho não era por aí, né? Que não respondia tanto aos meus anseios, minha personalidade especial. Por isso, dei um tempo. Depois as inquietações para a vida religiosa não acabaram em mim, eu quis dar continuidade e hoje estou aqui com os salesianos de Dom Bosco, né, conhecendo esse mundo de evangelização e educação dos jovens, né, onde aprendo a vivência da pastoral juvenil e também uma vida formativa aqui no pré-noviciado, né, de formação humana, de conhecimento de si mesmo, para continuar e dar seguimento a essa vocação, né, de seguir a Jesus Cristo nos pássaros de Dom Bosco com o auxílio de Nossa Senhora Auxiliadora. Muito obrigado, um grande abraço. Quando a capela de São João Batista se tornou paróquia, já existiam as capelas de São José das Torres, Nossa Senhora da Conceição do Muqui, São Rafael, São Luís e São Gabriel, além de uma capela em construção na estação de Mimoso do Sul. Destas, apenas as capelas de São Luís e de São Gabriel continuam como comunidades da paróquia de Muqui. Atualmente, em 2024, a paróquia conta com um total de 34 comunidades, sendo 26 rurais e 8 urbanas, divididas em 9 setores, de acordo com a proximidade territorial. O ano centenário teve a sua abertura oficial no dia 2 de fevereiro de 2023, com missa na matriz às 19 horas. De maio do mesmo ano até janeiro de 2024, aconteceram missas também aqui na Igreja Matriz às 19 horas, e esta foi a novena mensal em preparação ao grande marco de 100 anos da paróquia. Finalmente, chegamos ao marco de um século de história. Nesta ocasião, foram expostos vários murais como este ao longo dos corredores laterais da matriz para ajudar a população a conhecer melhor essa trajetória e recordar momentos e pessoas marcantes, vocações frutos da terra, movimentos e pastorais. E a grande festa do centenário aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2024, sendo a missa celebrada pelo provincial da província São Tomás de Vila Nova, Javier Telho, contando com a participação de vários religiosos e de todas as comunidades que fazem parte da paróquia São João Batista. Tinha tanta gente para celebrar essa grande conquista que um telão foi colocado bem aqui, para que todos pudessem acompanhar. E para os que não puderam estar presentes, a missa também foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Logo após a celebração eucarística, a festa continuou bem aqui, em frente ao salão paroquial, com música ao vivo com artistas católicos locais, um delicioso jantar e, como estamos falando de uma grande festa de aniversário, uma coisa não pôde faltar: o bolo. No dia 27 de outubro de 2024, foi apresentada à comunidade a placa recebida diretamente do Vaticano, com a bênção solene proferida pelo Papa Francisco pela ocasião dos 100 anos da nossa tão amada paróquia São João Batista. E se acabou por aqui? De forma alguma. Juntos ainda temos muito caminho a trilhar rumo ao céu. Deus me deu por missão ser arquiteto aprovado. Por isso, coloquei os alicerces. Depois, cada um deve procurar um jeito de continuar essa construção. Mas
Ninguém pode nem deve colocar um alicerce diferente. Só existe uma base: Jesus Cristo.